Oi, eu sou a Glau e hoje a gente vai falar sobre foco. Ter a capacidade de se concentrar e evitar distrações é uma das habilidades mais essenciais para transformar as nossas vidas. E ter foco nada mais é do que se concentrar em uma tarefa de cada vez. Parece simples, né? Mas não é não. Hoje em dia a gente é bombardeado de distrações o tempo inteiro. São notificações de e-mails, WhatsApps, directs no Instagram, ligações. São tantas opções na palma da nossa mão que fica extremamente fácil perder o foco. E ter foco está ligado à nossa satisfação pessoal, porque o foco é o que nos mantém no caminho que nós traçamos para chegar nos nossos objetivos. Sem ele, nós vagamos distantes, fazendo uma porção de coisas sem sentido. Então, ter foco, principalmente hoje em dia, é algo tão raro que vale ouro. Hoje eu vou mapear com vocês alguns erros-chave que a gente costuma cometer, que faz a gente perder esse foco, e também te falar o que a gente pode fazer para poder evitar esse tipo de erro. Erro número 1. Nir Eyal, no seu livro Indistraível, explica que o oposto de distração é tração. E tração é a força que se faz quando você quer intencionalmente mover algum objeto em uma determinada direção. Portanto, distração te leva para longe da onde que você quer ir. Distração, então, nada mais é do que quando a gente tem alguma coisa para fazer e nos encontramos fazendo qualquer outra coisa que não é aquilo. Mas concorda comigo que para termos uma distração, a gente precisa necessariamente ter um objetivo? Porque se não tivermos um objetivo, não temos do que a gente está distraído. Em outras palavras, para sair da rota, é preciso que a rota exista. E aí chegamos no primeiro erro mais comum que a gente costuma fazer: não ter um plano. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo sobre como traçar um plano. Se você pegar seu celular ou se sentar no computador e não tiver um plano do que você precisa fazer, as chances são que você vai simplesmente jogar fora ali 1 hora ou 2, fazer um monte de coisinhas que no fundo não vão te trazer para perto do seu objetivo. E aqui vai uma dica valiosa. Os algoritmos dessas redes sociais, eles são pensados para fazer que você fique o máximo de tempo possível dentro da rede social. Então, quando você abre o seu Instagram, seu Facebook, em geral, você não tem ali um objetivo em mente, você só quer saber o que está rolando, e você acaba terceirizando a decisão de como que você vai gastar o seu tempo, que, diga-se de passagem, é o recurso mais precioso, mais escasso que a gente tem. Você terceiriza essa decisão para um monte de programadores que tem como objetivo te manter preso ali dentro da plataforma o máximo de tempo possível, para que você fique recebendo mais e mais publicidade e a plataforma ganhando mais e mais dinheiro. É assim que funciona. Então, para evitar distrações, você precisa de um plano. E como diz Napoleon Hill, no seu livro 16 Leis do Sucesso, se você quiser chegar em algum lugar na vida, é imperativo você saber que lugar é esse. Assim, quando chega em alguma situação que você se vê fora do que você planejou, você consegue ajustar a rota. Então comece a organizar seu calendário, planeje o dia seguinte, coloque ali na agenda do Google mesmo os blocos dos horários do que você pretende fazer naquele tempo, porque o cérebro humano ele tende a cumprir uma tarefa quando a gente se compromete com ela. A gente já falou isso aqui no canal. Então, você colocar na agenda e se programar para fazer determinada atividade, as chances são que você vai fazer. Erro número 2. Não prestar atenção em si mesmo. Toda vez que a gente fala alguma coisa ligada ao que sentimos, existe uma tendência que tem diminuído, mas existe, de a gente desvalorizar. Ah, isso é bobeira. Mas muitas vezes a gente tem um objetivo, a gente traçou um plano, a gente se organizou para fazer tal tarefa, mas o trem não sai. E acontece com muita frequência da gente não fazer determinada tarefa porque a gente tem algum sentimento negativo ali relacionado àquela tarefa, por mais que seja subconsciente ainda. Mas é importante que você analise caso a caso. Por exemplo, vou usar um exemplo meu próprio. Eu me sentava para escrever um roteiro de um vídeo, mas eu duvidava da minha capacidade de fazer os vídeos e eu simplesmente tinha medo da reação das pessoas. Eu travava. Ficava horas e horas ali olhando o cursor do Word, naquela tela branca, e não conseguia sair nenhuma palavra. Por quê? Porque eu estava fugindo desses sentimentos, de medo, do que vai acontecer. E o que eu fazia? Eu pegava o meu celular e ia fazer outra coisa menos produtiva. Então analise aí também se você está cometendo o mesmo erro, às vezes até sem perceber. Erro número 3. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Responder um e-mail, aí levanta, pega o celular, vai tomar uma água, na volta conversa com um amigo. Nesse ponto, o e-mail já foi esquecido já. Então a minha dica é, faça uma coisa de cada vez. Quando a gente tenta fazer várias coisas em simultâneo, a gente costuma fazer todas mal feitas. Então,
Se você se comprometeu a fazer uma determinada tarefa, tarefa A, desliga as notificações, às vezes vire seu telefone de cabeça para baixo, para que você não fique vendo ali os balãozinhos subir, e tenta terminar a tarefa A antes de passar para a próxima. Porque quando a sua atenção fica totalmente dedicada a uma única tarefa, ela sai melhor e mais rápido. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de estudos que comprovam isso que eu tô te falando. O nosso cérebro, ele tem um tempo de latência pra gente estar completamente imerso em uma determinada atividade. E quando essa atividade ela é interrompida, a gente demora ainda para poder conseguir focar nela novamente. Então, ajuda o seu cérebro. Faz uma coisa de cada vez. Erro número 4. Não descansar. Parece meio contraditório, né? O vídeo sobre como manter o foco e ser mais produtivo, e o erro número 4 é exatamente não descansar. Mas é verdade. Quando a gente não descansa completamente, nosso cérebro ele perde um pouco a capacidade de manter o foco, porque acaba que gasta muita energia fazer isso. Então, separe sim os horários que você vai estar com foco na tarefa, mas reserve também os intervalos para descanso. Existe inclusive uma técnica muito conhecida que se chama técnica Pomodoro. Pomodoro significa tomate em italiano. E esse termo vem justamente daqueles timers de cozinha em formato de tomate. Essa técnica consiste em 4 ciclos que alternam entre momentos de foco e momentos de descanso. Os 3 primeiros ciclos são de 25 minutos de trabalho e depois 5 minutos de descanso. E o 4º ciclo, eles são 25 minutos de trabalho e 15 minutos de descanso. E esse descanso vai fazer com que o tempo que é produtivo seja muito melhor gasto. Mas esses tempos eles podem variar de pessoa para pessoa. Aqui é apenas uma sugestão que funciona bem para mim. Mas você pode fazer o seguinte, quando você for fazer uma tarefa, coloca um cronômetro para rodar e tenta focar nessa tarefa o máximo de tempo possível. Quando você sentir a necessidade de fazer alguma outra coisa, veja se já está um tempo satisfatório e se você consegue ficar mais um pouco ou não. E aos poucos você vai ajustando melhor o tempo que funciona para você. Erro número 5. É o último e talvez o erro mais devastador para fazer a gente perder o foco, que é não estar em dia com o trio de ouro: alimentação, sono e exercício. Se algum desses 3 estiver desregulado, a sua capacidade de manter o foco vai para o espaço. Então anota aí, coma legumes, saladas, vegetais, durma pelo menos 8 horas por dia. Dizem que Einstein dormia 10, hein? E faça exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. E tome água, não tá na lista não, mas eu adicionei. Fique hidratado. Tem milhares de estudos que comprovam a importância desse trio para o bom funcionamento do seu corpo. E do seu cérebro, inclusive. Então, faça um favor para si mesmo e cuide bem do seu corpo físico para que ele funcione bem. E eu tenho certeza que a sua mente vai funcionar com muito mais facilidade para poder focar nos seus objetivos. Combinado? Gostou do conteúdo? Então, por favor, segue e compartilha, que vai ter muito mais coisa por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.